Então, neste exato momento, o GPS de qualquer smartphone que quem está ouvindo a gente tenha no bolso, está recebendo sinais contínuos de verdadeiros viajantes do tempo. Literalmente. Uhum. São máquinas que vivem frações de segundo no futuro em relação a nós aqui embaixo na superfície da Terra. E, bom, a nossa imersão de hoje vai provar que essa viagem no tempo parou de ser só um roteiro de ficção científica há décadas, sabe? Exato, exato. Ela é uma realidade prática, uma força física que, tipo, já molda a nossa tecnologia diária e que agora cientistas e físicos tentam dominar para, quem sabe, conseguir dobrar o próprio universo ao meio. E para a gente sustentar uma afirmação pesada dessa, sem cair em especulação barata, né, a documentação que a gente reuniu hoje é fascinante e bem densa, na verdade. Nossa, muito densa. A gente passou por um espectro que vai desde tipo manuais técnicos de sistemas de navegação por satélite, mecânica de relógios atômicos, até uns artigos bem recentes e complexos do repositório Arxiv sobre, olha só o nome, acoplamento eletromagnético gravitacional. Uhum, o nome já assusta. Pois é. E o mais interessante é que a gente também vai cruzar com ensaios super fundamentais da Revista Brasileira de Física sobre paradoxos temporais. Então, tudo isso forma uma linha de raciocínio lógico focada em dominar três variáveis do universo: a gravidade, a velocidade e a energia. Bom, e o nosso objetivo aqui, o que eu quero propor, é construir uma ponte bem sólida. A gente vai começar com a matemática irrefutável do Einstein, né, que é a mesma que mantém a aviação comercial e a logística global funcionando hoje. E aí a gente caminha tijolo por tijolo até os limites da física teórica, onde o pessoal de ponta tenta, tipo, ativamente cavar túneis para o passado. Isso. Porque, para sequer pensar em voltar no tempo para ver as pirâmides sendo construídas, o primeiro passo lógico é entender como a gente já manipula o tempo na nossa própria órbita. A base de tudo repousa na ideia de que o tempo não é tipo um metrônomo universal e rígido. Ele é um tecido totalmente elástico. Exatamente. Porque a física clássica sempre tratou o tempo como um palco imutável. Os eventos simplesmente aconteciam no mesmo ritmo para todo mundo e pronto. E aí o Einstein demoliu essa premissa absoluta em duas grandes frentes, né? Uhum. Em 1905 e depois em 15. Isso, em 1905, com a relatividade restrita, ele demonstrou matematicamente que a velocidade afeta o andamento dos relógios. Ou seja, quanto mais rápido um objeto se move pelo espaço, mais devagar ele se move através do tempo. Tá, e a segunda frente? 10 anos depois, a teoria da relatividade geral colocou a gravidade nesse quebra-cabeça, revelando que massas imensas, tipo o nosso planeta, curvam a malha do espaço-tempo. Então, uma gravidade mais intensa puxa e desacelera o ritmo em que os segundos passam. Nossa, e tem um experimento nas nossas fontes que eu achei genial. Parece até meio absurdo, mas ilustra isso perfeitamente, que é o experimento de Raffeliketing, de 1971. A premissa é daquelas que mudam o mundo em uma tarde, sabe? Ah, com certeza. Esse é um clássico. É. Eles pegaram relógios atômicos de césio, que são tipo instrumentos de precisão laboratorial extrema. Embarcaram esses aparelhos em aviões comerciais normais e deram a volta ao mundo. Uma viagem para o leste e outra para o oeste. Uhum. E aí, quando os aviões pousaram, eles compararam os relógios que voaram com os relógios que ficaram lá paradinhos, intocados no laboratório em solo. E os relógios simplesmente não marcavam mais a mesma hora. Exato. E não era falha do equipamento, né? O experimento provou que, na escala de nanosegundos, os instrumentos que viajaram registraram uma passagem de tempo diferente, porque o movimento das aeronaves e um- a variação da gravidade por causa da altitude geraram uma defasagem temporal real. Imensurável. E foi ali, naquele pouso, que a viagem no tempo saiu do quadro negro teórico da imaginação e entrou para o mundo da realidade empírica. E é a partir dessa transição que a gente chega no maior exemplo diário possível, que é o GPS. Isso. Se a gente olhar de perto para os parâmetros dos satélites, a matemática é até assustadora. Um satélite padrão de GPS fica orbitando a mais ou menos uns 20.183 quilômetros de altitude. E para visualizar o efeito disso, eu gosto de pensar na força da gravidade da Terra como se fosse uma âncora invisível. Boa analogia. É.
Porque aqui na superfície, essa âncora temporal é pesada, sabe? Ela segura a gente com uma força imensa, fazendo o nosso tempo bater num ritmo próprio. Mas lá em cima, a mais de 20 mil quilômetros do centro da Terra, essa corda afrouxa. A âncora fica, tipo, incrivelmente leve. E o efeito prático dessa âncora leve é que o relógio atômico a bordo do satélite encontra muito menos resistência gravitacional. Então, sem essa pressão toda puxando o espaço-tempo para baixo, o relógio lá em cima passa a bater mais rápido. Uhum. O campo gravitacional mais fraco da órbita gera um adiantamento constante de cerca de 45.700 nanosegundos por dia, quando a gente compara com um relógio no nível do mar. Só que aí tem um outro fator puxando para o outro lado, né? Porque o satélite não está lá parado flutuando no nada. Ele está contornando o planeta a uma velocidade absurda, tipo uns 3,8 quilômetros por segundo. E pelas regras da relatividade restrita, que a gente comentou agora há pouco, essa velocidade toda deveria puxar os ponteiros para trás e atrasar o relógio. Exatamente. É um cabo de guerra relativístico. A dilatação temporal cinética, causada por essa velocidade, força a máquina a registrar um atraso de cerca de 7.100 nanosegundos diários. E quando a engenharia confronta essas duas forças na natureza e subtrai um efeito do outro, a matemática mostra o saldo final. Que é positivo para o futuro. Isaac, os satélites envelhecem uns 38 mil nanosegundos a mais por dia em relação a gente aqui embaixo. O que significa que os algoritmos de qualquer aplicativo de mapa banal de celular precisam obrigatoriamente compensar o fato de que aquele satélite lá no espaço está existindo no futuro em relação ao celular que recebe o sinal aqui na Terra. Uhum. Se não fizessem isso, seria o caos. Total! Se ignorassem o trabalho do Einstein e tratassem o tempo como um negócio absoluto, o sistema ia acumular um erro bizarro. Num único dia de operação, a margem de erro na localização cresceria uns 11 quilômetros. Imagina, avião não ia conseguir pousar, a agricultura de precisão ia para o ralo, a logística global entrava em colapso. E a solução para isso é fantástica. A engenharia pré-ajusta a frequência dos relógios antes do foguete ser lançado. Eles saem de fábrica programados para bater mais devagar aqui no chão, porque eles sabem que quando chegar na órbita, a física do universo vai acelerar esse relógio até atingir a sincronia perfeita com a Terra. Ou seja, avançar para o futuro não é mágica, é puramente um problema de engenharia de coordenar velocidade e gravidade. Mas aí, bom, se acelerar para o futuro é só controlar esses fatores, a grande provocação que surge é incontornável, né? Toda essa matemática permite engatar a marcha ré e ir para o passado. É aí que o negócio complica de verdade. Porque a relatividade geral impõe desafios gigantescos, claro. Mas ela não tem, tipo, nenhuma lei estrutural explícita que proíba viagens para o passado. Tá brincando? Não, é sério. O que as equações mostram abertamente desde os anos 30 é a possibilidade teórica de formar o que a gente chama de curvas tipo-tempo fechadas, a sigla CTC, em inglês. A ideia é que, se a gravidade é a curvatura do espaço-tempo, um campo gravitacional concentrado de um jeito absurdamente intenso, alinhado com o movimento angular certo, poderia curvar esse tecido até lhe dar uma volta completa sobre si mesmo. Formando, tipo, um loop. Exato, um laço, conectando organicamente um ponto futuro de volta a um ponto fixo no passado. E explorar essa fenda matemática atrai muita gente. E não só físicos em busca de abstração, mas pessoas movidas por dores bem reais. A nossa documentação traz o perfil do astrofísico Ron Mallett. E a história de vida dele é de cortar o coração. É muito emocionante mesmo. Muito. Quando Mallet tinha uns 10 anos, o pai dele morreu subitamente, um ataque cardíaco fulminante. E o pai era o centro do universo dele. E logo depois dessa tragédia, o garoto leu o clássico A Máquina do Tempo, do H. G. Wells. E isso virou obsessão da vida dele. O Mallet direcionou a carreira acadêmica inteira para tentar construir uma máquina temporal real. A esperança dele era voltar e alertar o pai para salvar a vida dele. E o projeto do Mallet é genial porque ele foge de usar massas planetárias e foca na luz, nos lasers, porque, para os postulados de Einstein, o fluxo de energia e a densidade de massa são manifestações equivalentes. Assim como uma estrela curva o espaço, a energia colossal de um laser superconcentrado também pode gerar distorção gravitacional. Uhum. A ideia dele é usar lasers trabalhando em anel de forma contínua no ambiente reduzido. O giro ininterrupto da luz provocaria um turbilhão agressivo no espaço e no tempo, arrastando o tecido do universo
até fechar aquele laço da curva tipo tempo fechada. E essa imagem mecânica desse redemoinho lembra muito um outro conceito histórico dos artigos, que é o cilindro de Tipler. O modelo que começou a ser pensado lá em 36 por Willem Jacob van Stockham e o Frank Tipler popularizou em 74, que é, nossa, uma estrutura colossal. Imagina um cilindro sólido com massa extrema de comprimento infinito. Infinito. Detalhe importante. Pois é, e esse cilindro girando no próprio eixo numa velocidade inimaginável, a analogia perfeita para isso é pensar numa xícara de café. Se você enfia a colher e mexe o líquido com muita força em círculos, o café todo é arrastado num redemoinho. O cilindro gigante faria exatamente isso com o tecido da realidade ao redor. Esse é o famoso arrasto de referencial. O movimento angular forte inclina a luz e distorce o tempo, criando uma espiral para o passado. A analogia do café é perfeita para explicar a mecânica do arrasto. Mas, a aplicação disso esbarra em barreiras que a gente não tem como transpor. O problema do cilindro de Tipler é matemático. Ele tem que ser literalmente infinito. O que é impossível. Exato. Como um objeto infinito não cabe no mundo real, qualquer tentativa de fazer um cilindro finito esbarra num bloqueio fatal. E quem demonstrou isso foi o Stephen Hawking. Ele alertou que, para estabilizar as bordas de um cilindro temporal finito, você precisaria obrigatoriamente usar matéria exótica, que é uma substância hipotética com densidade de energia negativa. E a gente nunca observou isso no universo. E a máquina do Mallet, que usa os anéis de laser para contornar a questão do cilindro infinito, esbarra num outro limite cronológico que é muito inflexível e triste, na verdade. A distorção dele só permite transportar informação ou matéria até o momento exato em que a máquina foi ligada pela primeira vez. É o paradoxo cruel da máquina dele, né? É uma tragédia poética da física. Mesmo num milagre em que o Mallet construa e ative um anel de laser amanhã, ele nunca vai conseguir voltar para os anos 50 para salvar o pai. A estrada física simplesmente não estava construída lá no passado. Pois é. A infraestrutura do laço temporal precisa ancorar a existência dela nos dois pontos cronológicos da viagem. E aí a gente dá de cara com o maior muro da física teórica moderna. Sem energia negativa, não tem cilindro. E a barreira da ancoragem bloqueia o anel de lasers. A matéria convencional que tem energia positiva sempre curva o espaço-tempo de um jeito que a fenda colapsa logo que começa a abrir. E esse entrave da energia negativa quase faz a gente achar que o assunto acabou. Só que a física de ponta não costuma desistir fácil diante de um beco sem saída. Sem conseguir fazer cilindros monumentais e impossíveis, a alternativa matemática mais elegante documentada na nossa pesquisa foca nos buracos de minhoca, aqueles túneis de conexão espacial direta. A famosa ponte de Einstein-Rosen, teorizada lá em 35. Só que, na concepção inicial, ela era um atalho matemático inútil para viagens práticas. A força da gravidade ia causar o colapso da ponte antes mesmo que um fóton conseguisse passar. Nossa, esmagado uma hora. Na hora. E foi só no fim dos anos 80 que o Kip Thorne e a equipe dele elaboraram matemáticas mais sérias para buracos de minhoca transponíveis. Mas a exigência frustrante continuava lá. Para impedir as paredes gravitacionais internas de desabarem sobre a garganta do túnel, precisava da tal matéria exótica, com energia negativa gerando repulsão. E para quem está ouvindo a gente visualizar bem, a melhor maneira de tangibilizar isso é pensar no desafio de cavar um túnel extenso, tipo por baixo da terra numa praia, sabe? Com areia densa e molhada. A gravidade empurra a terra para baixo sem parar. A tendência óbvia é o teto de areia desabar e soterrar os engenheiros. A matéria com energia negativa serviria como vigas de aço indestrutíveis suportando esse peso. Mas, se a matéria exótica não existe e a gente não tem as vigas, a gente precisa de outro pilar. E aí entram aqueles estudos novos do Archive, que falam do acoplamento não mínimo entre a gravidade e o eletromagnetismo. Como que isso funciona na prática? É brilhante, olha só. Essa pesquisa mostra que, ao invés de ficar caçando matéria exótica e impossível, a gente pode usar campos elétricos e magnéticos extremos. Eles descobriram que, interagindo esses campos com a curvatura do espaço, dá para instigar uma tensão repulsiva natural, sem precisar de massa negativa. Então, usando a analogia do túnel de areia,
Em vez de procurar a viga de aço, a publicação sugere usar um magnetismo violentíssimo como um campo de força invisível. Os campos elétricos atuariam como andaimes virtuais para segurar a pressão do túnel, substituindo material que nem existe por energia eletromagnética, que a gente pelo menos conhece as regras. Perfeito. E a cereja do bolo dessa pesquisa é a estabilidade disso. Porque um canal hiperdimensional não pode ser frágil. E os cálculos atestam que, nesse ambiente magnético sustentado, a velocidade de circulação do som dentro do túnel equivaleria exatamente a zero. Espera, zero? E por que isso altera a teoria? Porque inibe ondas acústicas. Se uma nave entra no buraco de minhoca, a massa dela ia gerar vibrações. Sem regulação, isso ia criar uma ressonância acústica progressiva e rasgar as paredes do espaço, colapsando tudo. Com a velocidade do som zerada pelo campo, o atalho atinge a resiliência perfeita contra esse colapso em cadeia. Caramba, ou seja, é engenharia sendo aplicada para segurar a geometria do universo. Só que o reverso que vem com isso é assombroso, né? Porque se no papel o túnel funciona e a gente de fato cruza para o passado, a gente cai no pior transtorno da física. Enviar um único byte para o nosso passado implode imediatamente as leis de causa e efeito. Aí a gente sai da engenharia e cai nas respostas imunológicas do universo. O sistema que a gente vive tem defesas pesadas para manter a sanidade. Os estudos da Revista Brasileira de Física mergulham exatamente nessas crises lógicas, os paradoxos clássicos temporais. E a cultura pop fala muito do paradoxo do avô, né? Voltar no tempo e impedir os próprios avós de se conhecerem, o que apaga o seu nascimento. Só que se você não nasceu, como você voltou no tempo? É caótico. Mas, para mim, a vertente que a gente encontrou ali do paradoxo da acumulação ou bootstrap destrói a lógica com uma agressividade muito pior. Com certeza. O paradoxo do bootstrap é enlouquecedor. Pensa assim, imagina um fanático de música erudita do nosso tempo. Ele viaja para o passado levando as partituras perfeitas e completas da Nona Sinfonia de Beethoven. Ele encontra o Beethoven ainda jovem, antes de ele compor a música, e entrega as partituras físicas na mão dele. O Beethoven vai lá e publica como sendo dele. Aí os anos passam, a história segue, e 200 anos depois o nosso viajante compra essa partitura e viaja de volta. A grande pergunta é, afinal, quem compôs a música? Exatamente. Qual mente estruturou a Nona Sinfonia? Ninguém. A informação brotou do nada absoluto, sem origem factual. E isso é uma violação gravíssima, porque sugere que a matéria estrutural ou informativa emergiu de forma espontânea, sem causa. O que afronta a segunda lei da termodinâmica, a entropia. A entropia é aquela regra de que a desordem num sistema fechado sempre aumenta. É o vaso caindo da mesa e quebrando em 1000 pedaços. Uma via de mão única, de coisas organizadas no passado indo para a desordem caótica no futuro progressivo. Exato. E viajar para o passado obriga que a pessoa assista a esse processo de deterioração sendo invertido. É o vaso quebrado se montando sozinho de volta. É contrariar a inércia entrópica natural do universo. E para lidar com essa insanidade sem criar 1000 linhas do tempo alternativas, a gente cai na conjectura da proteção cronológica, que foi formulada pelo Hawking em 1992. Ah, a teoria da agência de segurança do tempo? É basicamente isso. O Hawking decifrou que sempre que você tentar aproximar a matemática de uma máquina funcional real, vai gerar imensas flutuações quânticas. A energia quântica no vácuo ao redor da máquina entraria no loop do tempo, se multiplicando instantaneamente de novo e de novo. Num piscar de olhos, uma soma infinita. Isso, gerando um colapso catastrófico explosivo que destruiria o buraco de minhoca ou a máquina antes sequer de a fenda abrir totalmente. Despedaçando as turbinas ou as estruturas antes mesmo de ativarem o potencial final. E aí o Hawking basicamente sugeriu que parece existir uma agência autônoma natural no universo que vai intervir e bloquear a criação de qualquer fenda que permita viagens macroscópicas, protegendo a história humana de ser bagunçada. Mas, olha, sendo a advogada do diabo aqui num debate investigativo. Manda, essa conjectura da proteção não é, tipo, um pouco cômoda demais? Soa vagamente como uma manobra intelectual requintada de um físico brilhante para dizer: olha, a matemática permite tudo isso,
Mas uma regra invisível suprema de Deus não deixa. Parece um curativo de emergência para disfarçar a nossa cegueira, de não conseguir unificar a gravidade gigante das estrelas com a física quântica das partículas subatômicas. Olha, essa sua objeção ressoa muito entre uma pluralidade enorme de acadêmicos. É uma crítica totalmente compreensível e válida. E a gente tem que lembrar do termo estrito que o Hawking usou, conjectura. É só uma suposição estruturada, não é uma lei matemática validada empiricamente. É um chute embasado. A gente sobrevive numa estagnação científica notória até esse nosso ano de 2026. A gente ainda não tem uma teoria completa da gravidade quântica. Então, no aguardo moroso dessa evolução, a ideia de uma agência natural reparadora que explode máquinas do tempo continua sendo o nosso amparo teórico mais seguro para as nossas incertezas sobre o assunto. Até porque, até hoje, nenhum viajante do tempo de fato bateu na nossa porta, né? Pois é, e olha, o percurso dessa nossa exploração hoje é cheio de saldos marcantes. A gente descartou a ficção para provar no asfalto real do dia a dia que a engrenagem do GPS é uma máquina vivendo no futuro frente ao nosso celular. A gente falou do luto do Ron Maulet forjando anéis de laser, vimos os bloqueios de cilindros e matérias exóticas, exploramos buracos de minhoca segurados por eletromagnetismo puro e desembocamos nessa agência do tempo de Stephen Hawking. Foi uma jornada intensa. E para interligar isso tudo com uma abstração mental mais profunda, eu vou trazer um detalhe que a gente encontrou. Está escondido discretamente lá na densa papelada técnica das propostas voltadas para os satélites europeus no projeto Galileu. Eu lembro de ter lido sobre o projeto CIPOR, né? Como que esse CIPOR se difere do GPS tradicional que a gente explicou lá no começo? Olha que genial! Hoje, toda a manutenção de cronologia de satélites tem as diretrizes fixadas num referencial amarrado à Terra. É o sistema ECF. As manobras matemáticas que a gente discutiu forçam a cronologia do espaço a se adaptar ao eixo mutável da crosta da Terra. A Terra é o relógio mestre e o espaço obedece. A gente obriga o espaço profundo a enxergar as nossas horas. Exato. E o modelo SYPOR propõe desmantelar essa hierarquia. Eles querem fundamentar a rede de forma autônoma sideral, ou seja, a constelação de satélites se torna o fuso absoluto da exatidão, e a Terra passaria a ser tipo coadjuvante, uma mera ouvinte do relógio ditado lá de cima. Uau! Isso inverte tudo. Inverte. E pensa no longo prazo. Quando a expansão humana se proliferar para longe desse nosso berço de poeira amena, quando começarmos a colonizar áreas perto de estrelas massivas ou sistemas binários em colapso com gravidades absurdas, a Terra vai silenciar como reguladora. O tempo vai ser ditado lá fora. Nossa âncora primordial sendo cortada. E toda essa nossa base conjunta de passado e presente vai deixar de ser universal. Vai virar uma definição radicalmente atrelada à gravidade insondável de onde você decidir viver no universo. O nosso passado vira relativo. Tanto que a nossa realidade é perfeitamente elástica. E eu acho que a provocação irreversível de hoje é essa, né? Para quem tá com fone de ouvido agora, digerir essa ideia de que o tempo que você sente depende apenas de onde você está flutuando na escuridão.